Vamos lá então, né? Pode ir? Pode. Sênio, bom dia. Né? Bom dia para uns, né? Olha, independente do resultado de hoje, né, do triunfo, da vitória do Bahia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa possível janela de transferências agora, já na próxima semana. Se você entende que precisa cada vez, claro, melhorar sempre é bom, né? O que é que você pode falar para o seu torcedor? O que é que pode acontecer nos próximos dias em termos de contratações? Olha, a princípio, boa noite primeiro, bom dia primeiro. A princípio, nós temos o Iago, que já está treinando com a gente, que a partir do dia... É 10, né? É 10 que abre? A partir do dia 10, eu acho que ele já vai estar condicionado e à disposição para fazer parte do grupo. E eu desconheço qualquer movimento de saída ou de chegada até esse momento. Claro que sempre, se você tiver condições de em uma posição ou outra que você precisa, é sempre legal você poder observar o mercado. Mas repito a vocês, eu acho que o que foi investido, ao que me parece, é o que nós temos hoje. E se aparecer, vou ser repetitivo com vocês, mas se aparecer alguma oportunidade, principalmente algum jovem talento, alguma coisa assim, mas se não, foi o que foi passado já para mim e é o que eu passo para vocês todas as vezes as últimas vezes que eu falei com vocês. Rogério, boa noite, bom dia. Cada jogo é um jogo, a gente sabe. Sim. Como você analisa, você fazer um comparativo do jogo passado, em que o Bahia venceu a equipe do Cruzeiro por 4-1, e o jogo de hoje, teoricamente, uma equipe mais fraca, a equipe do Vasco da Gama. Como é que você faz essa análise dos dois jogos nesse aspecto? Eu trato, acho que todos os jogos da mesma maneira. Eu não tenho essa coisa de que uma equipe ela é melhor ou pior de acordo com a maneira como você se posiciona e joga dentro do campo de jogo. Pode ser qualquer equipe vem aqui, se a gente não tiver muito concentrado e se a gente não tiver com energia muito alta, qualquer jogo se torna difícil. E se você está bem, não há adversário que seja impossível de vencer. Esse é o conceito que eu levo para o jogo. Eu acho que hoje sofremos menos do que contra o Cruzeiro. Foi uma situação, aliás, muito parecida, né? Inclusive da expulsão e tudo. Um jogo bem parecido no sentido de como aconteceu, tempo, né? Como aconteceu tudo. Substituições muito parecidas. Contra o Cruzeiro acho que tentou atacar um pouco mais a gente depois da expulsão e por isso sobrou um pouco mais de espaço. O Vasco se defendeu um pouco mais. E nós também tomamos algumas decisões, nós começamos a cruzar a bola na área e não era esse o jogo. Por mais que você tenha dois caras de área, mas dava para fazer o jogo combinado. Eles alargaram muito a última linha, botaram laterais para marcar. E aí era a hora da jogada combinada para você fazer como foi, por exemplo, o lance do gol e alguns lances, principalmente do lado do Biel, que ele entrou novamente muito bem no jogo, né? E então por isso nós apanhamos um pouco mais e de bom que nós controlamos melhor o jogo de hoje pós-gol do que o jogo contra o Cruzeiro. E cedemos pouquíssimas chances de gol pro Vasco. Boa noite, Rogério. Hoje a gente viu os dois laterais apoiando muito o ataque. Você tinha falado até no outro momento que como não tinha um lateral que segurava um pouco Sim. mais o Juba e tal. E o pelo torcedor, cansaço. Isso. E o torcedor ele já está começando a ficar ansioso. E a gente viu imagens do treinamento, o Iago já participando do treinamento. O Bahia já anunciou, né, antes que o Iago chegaria. Como é que vai ser essa situação para resolver até quando o Iago poder estrear com a camisa do Bahia? Como é que vai ser essa briga de pegar um cara que começou como lateral, mas que vinha jogando na linha de frente e hoje tem feito muito bem essa função de lateral? O Juba é um construtor nato. A única coisa que eu vejo o Juba muito mais rendendo muito mais numa primeira linha ou até num meio campo do que na ponta. Porque como nós, na maioria das vezes, não iniciamos com um 9, o Juba talvez faça mais sentido se você tem um 9, porque ele é um ponta, né? Chega cruzando tudo, mas senão é um cara que tem muito bom passe, acha soluções que não é todo jogador que consegue achar. Eu acho que ele e Caio nessa construção são fundamentais. Acho que Gabriel evoluiu. Nós evoluímos muito nessa construção com bola, na marcação e construção com bola. Então, assim, o problema do Juba é que, lógico, o Rian está voltando agora, mas é uma característica diferente, ainda mais jovem e tudo, né? Numa emergência nós temos o Rezende, que já foi treinado ali, numa emergência nós temos o Cicinho, que já fez essa função. E nós estamos tentando avaliar, jogo após jogo, o cansaço do Juba, né? Eu fico feliz que agora tenha um dia a mais, né? O jogo é só no domingo. Quando é de 3 em 3 dias é muito pesado para repetir tantas vezes. Mas nós vamos ter que suportar dessa maneira até o dia 10. Aí, a partir do dia 10, nós temos condições de
trocar, de fazer, de intercalar jogos. E também, a partir do dia 10, me parece que os jogos diminuem um pouco, né? Se espaçam um pouco mais, né? Nós precisávamos, era hoje, de ter o Iago para você poder dar uma rodagem, assim como a gente faz em outras posições, né? Mas, infelizmente, nós não temos. Mas o Juba vem muito bem nessa função, ele constrói muito bem. E agora, em alguns jogos, a gente tem tentado soltar um pouco, não como o Gilberto, por exemplo, mas soltar um pouco mais ele para dar, né, muitas vezes, a amplitude que a gente precisa. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. São 20 jogos aqui sem perder, né? E a Fonte Nova se tornando um verdadeiro alçapão, o que dá dificuldade ao seu adversário. A que o senhor traz essa regularidade desse jogo do Bahia, tanto dentro quanto fora de casa, tendo em vista que os últimos 3 jogos o Bahia, a qualidade saltou aos olhos, isso foi muito já comentado e falado. Mas hoje a gente pegou um adversário difícil, teve a questão da expulsão, e eu senti até o senhor um pouco ansioso com a questão da bola cruzada. Sim. Eu observo pouco, às vezes, o treinador, mas hoje eu passei a observar mais. E essa ansiedade, por conta do jogo, da saída da característica. Mas a que se deve? 20 jogos, qual é o segredo? De novo, a gente essa pergunta. O segredo do sucesso desse Bahia tão trabalhador? O segredo do sucesso é o trabalho. O segredo do sucesso é repetir todos os dias. É construir todos os dias, cada dia. 2 coisas muito importantes. A capacidade técnica dos jogadores, a vontade que eles têm da fome que eles demonstram mesmo você vê o Everton aos 34 anos, alguns jogadores mais velhos, Everaldo 32, enfim, jogadores maduros, experientes, mas que têm o desejo de vencer. Então é o que eu falo, sonhar, o torcedor sonha aonde quiser e a gente não pode tirar o sonho de cada jogador. Nós já temos só que a gente trabalha muito. Esse time não passa essa bola pé em pé por acaso, você acha, né? Entra lá todo mundo, vamos passar, não. Você trabalha todos os dias construção, todos os dias posse de bola, todos os dias espaçamento que cada um ocupa dentro do campo. Então, assim, eu fico feliz com uma coisa, que 2 jogos que a gente não toma cartão amarelo. Isso é muito legal. 12 jogos o time joga, os 4 jogadores de meio campo não foram suspensos em nenhuma rodada. Isso mostra muita disciplina tática do time, porque ele normalmente se encontra bem posicionado. Não precisa fazer faltas durante o jogo quase todo, tem poucas faltas feitas e está sempre bem posicionado, apesar ainda de algumas correções que nós temos que fazer entre a primeira e a segunda linha na hora de subir marcação, na hora de pressionar o adversário. Mas eu acho que é muito repetição de trabalho, repetição de exercícios e, logicamente, não podemos destacar que é um time que joga com muitos meias, né? Então são jogadores já de habilidade natural que ajudam a manter esse controle da bola. A evolução do Marcos Felipe com o pé, a evolução do Gabriel em construção, o Canu já é um jogador muito mais experiente para isso, o uso de um Juba, que pode ser um meia considerado de lateral, 4 meias por dentro, o Tassiano, que pode ser esses são jogadores que gostam da bola, que tratam bem a bola. Ceni, boa noite, parabéns pelo triunfo. Minha pergunta era justamente sobre isso que você já começou falando. Um Bahia que 2 jogos seguidos sem levar cartões, nos últimos 4 levou apenas 2 cartões, um contra o Criciúma, um contra o Flamengo, e com 6 pendurados nessa sequência, 6 jogadores pendurados. Conversando com o Marcos agora há pouco, ele falou e destacou muito essa parte mental, sobre o equilíbrio mental dessa equipe. Então eu queria saber de você como trabalhar, primeiro, essa parte mental do atleta, para que mesmo pendurado, jogue da mesma forma, não tire o pé, não tire a intensidade em nenhum momento, e se em algum momento, seja no início da partida ou nas suas substituições, se você pensa nesse quesito de não perder alguém por conta de suspensão. Honestamente, hoje, não, quando o jogo está 1-1, e você tem que ganhar o jogo de qualquer maneira, aí você abre mão. Senão eu poderia, por exemplo, ter deixado, apesar que qualquer um deles, Jean Lucas tinha 2 cartões, Everton tinha 2 cartões, Caio Alexandre tinha 2 cartões, Gabriel Xavier tinha 2 cartões. Mas nesse momento onde você precisa ganhar o jogo, não há mais como você pensar. Você tem que pensar que esses 3 pontos eram fundamentais para o nosso objetivo. Então, não deu para pensar hoje. Logicamente, você pensa, se for possível, tirar um jogador para não perder, principalmente porque você tem 4 dias de diferença, talvez seria mais interessante perder num momento que você tenha só 3 dias, porque aí você tem uma troca para fazer e tempo curto para recuperação. Mas hoje, como o jogo se deu vivo até o minuto, acho que 85 ou 86, que foi o gol por aí, eu não lembro exatamente, mas foi nos últimos 5 minutos ali. Então, não teve como pensar. Mas é um time que tem se ajustado muito em trabalhos de linha, de subir linha, de proximidade de linha. Eu acho que essas coberturas próximas um ao outro, é o que faz com que o time se sustente sem tomar tanto cartão.
Boa noite, Rogério. Próxima rodada é um jogo fora de casa. Gostaria que você projetasse essa partida contra o São Paulo no domingo. Sempre difícil. São Paulo é um grande time, vinha de 12 jogos invictos, né? Perdeu para o Cuiabá e anteriormente, na última rodada, para o Vasco, né? Mas eu vejo o São Paulo como, na minha concepção, com exceção feita esse último jogo do Vasco, que eu acho que jogou abaixo do normal, eu vejo o São Paulo como um dos candidatos a estar entre os 4 primeiros colocados, até a título. Eu acho que o São Paulo é um time fortíssimo. Claro, quando tem muitas ausências, muitas trocas, Pablo Maia faz muita falta, por exemplo, no meio-campo. Alisson não jogou esse último jogo, fez muita falta no meio-campo, né? Eu pude assistir o jogo contra o Vasco, mas é um time quando joga em casa, o São Paulo em casa, pressão de torcida, 40, 50 mil pessoas no Morumbi. É um time dificílimo de se enfrentar. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Na última coletiva, em uma das perguntas que eu te fiz, eu falei sobre a forma que o grupo tem se mostrado unido, compenetrado, quem está de fora, quem está dentro. E o Bahia soltou nos bastidores, e tem um vídeo do Caio junto com vocês no vestiário falando sobre a união, que vocês não podem perder a união do grupo. Um jogo de hoje define união. Não foi um jogo brilhante tecnicamente, porque o Vasco dificultou, o Bahia tentou, pressionou, claro, correu atrás do resultado, mas foi um jogo, ao meu ponto de vista, muito mais espiritual do que técnico. É vencer no espírito, é vencer na garra, é vencer na determinação. Como colocar na mente desses jogadores que tem muita qualidade, que tem muita técnica, alguns são acostumados a vencer, esse fator espiritual para que, independente de quando a qualidade não sobressaia, a gana, a vontade e a força de vencer... Eu sempre gosto muito das tuas perguntas, das suas análises. Eu acho que o time jogou bem. Acho que tecnicamente o time trocou passes. Quando nós ficamos em superioridade, eles defenderam muito a largura, e aí nós quisemos fazer o que não era plano de jogo, que é trazer e cruzar toda a bola. Maicon muito bem ali na bola aérea, tira tudo, né? Então nós escolhemos talvez coisas erradas, mas eu acho que o time controlou bem o jogo. O Vasco acho que até jogou melhor do que contra o Cruzeiro, eu diria para você. O Vasco se defendeu numa linha mais baixa depois que ficou, mas eu acho que foi um time que transpirou muito, mas teve muita inspiração no jogo de hoje. E eu acho que nós temos que ter objetivo, temos que ter foco. A partir do momento que a gente se concentra no jogo e executa o que é o plano de jogo, nós vamos poder brigar com todo mundo. Se a gente tirar o foco, não, a soberba precede o fracasso. Não tem jeito. O dia que você achar que é o momento que você cai. E eu não estou falando isso ligado à vitória ou derrota. Não estou falando isso. Eu estou falando da qualidade de jogo, a vida. Seja objetivo, se mantenha no foco. Queira ganhar jogo por jogo. Ser campeão brasileiro, qualquer coisa assim, é muito difícil. É difícil para todo mundo. Se manter entre os 4 é difícil para todo mundo. Mas o jogo, a vantagem do futebol é que você joga jogo por jogo. Você não joga um campeonato num dia. Você joga partida por partida. Então, se você tiver à disposição, como nós temos poucos cartões, o elenco, se uma peça faltar, você também perde. Para colocar uma em campo, você perde uma substituição. Nosso time é muito justo. Em algumas posições ele é muito ajustado. Então nós temos que evitar perder peças. Muitos perguntam, o Biel jogou 2 jogos maravilhosos, o Biel. Mas como que eu ponho o Biel com o Cauli juntos e na parte final do jogo, que eu tenho um a mais, quem é o cara que vai fazer a diferença como o Biel fez novamente hoje? Então assim, como que eu posso Cauli e Biel, daí depois cansam, que é normal, natural. E aí, quem é o cara que vai fazer a função que o Biel entra tão importante e faz? Então, para mim, o Biel é um jogador titular. O Ademir, quando entra, e como foi no último jogo, hoje nem tanto, mas no último jogo entrou a boa vontade que ele tem em recuperação, voltar. São jogadores que fazem parte do... Esses caras jogam todos os jogos. 30 minutos, 40 minutos, 45, como foi no último, 50 minutos, 20 minutos, 15 minutos. E é um processo de um todo, mas foco. Mantenha-se no foco, mantenha-se no jogo, sempre. Nosso time tem uma coisa interessante, é um time que se mantém sempre no jogo. Ele está sempre no jogo até o minuto final, e isso é importante. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo, mais um. O Bahia segue 100% em casa. E o colega falou aqui sobre essa questão, em relação ao trabalho, em relação a esse bastidor. E uma frase que também me chamou a atenção no último bastidor foi: não se acostumem a perder. Não pode. Isso é algo que eu queria destacar, porque assim que você chegou, ano passado, a gente destacou muito essa questão sua de passado vencedor, de um treinador que também, como técnico, venceu bastante. E essa áurea, esse momento que o torcedor vinha ao estádio hoje e sente um Bahia que vai para cima, que vai buscar a todo momento os 3 pontos e que briga hoje lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, a um jogo, um triunfo de igualar o melhor primeiro turno do Bahia em pontos corridos, que foi em 2019.
dá gosto de ver o time em Sim. campo. O quão representativo é para você, o que você atribui esse momento que a conjuntura do Bahia, ela dá algo diferente, algo Eu a acho, mais? eu acho que a primeira alegria deles em trabalhar todos os dias. Esses caras trabalham com prazer todos os dias. Eles vão lá pro CT, apesar de ser longe pra caramba, pra ser sincero pra vocês. É tão longe que nem vocês vão até lá. Todos os dias pra ir 1 hora, voltar 1 hora, mas esses caras vão com prazer, sabe? Eu vejo que eles fazem o trabalho eles estão sempre sorrindo, sempre bem. O Caio, maluco do jeito que é, mas, porra, contagia todo mundo, né? Tem que tomar um Rivotrilzinho dele para ficar calmo. Eu também tomo, então não tem problema, né? Mas, assim, cada um dentro da sua espontaneidade. Everton, feliz pra caramba. Pô, eu já vi o Everton no Flamengo, feliz, mesma alegria, sabe? Mesmo o Biel, que é um cara que, né, eu poderia ter mais minutos até começar jogando, mas ele faz a diferença naqueles 30 minutos. As pessoas têm que entender que ele fez a diferença novamente hoje, naqueles 30 minutos que ele teve. Então, assim, eu vejo todos eles, e acho que, logicamente, os resultados ajudam, claro. Mas o resultado só ajuda se você trabalhar muito todos os dias. E não aceitar perder. Eu sei que o mundo mudou muito da minha época para hoje, né? É totalmente distinto. Mas nós não podemos. Nós temos que tentar evitar ao máximo a derrota. Nós temos que tentar sempre querer ganhar. Sempre, vai jogar com o Flamengo no Rio. Pô, claro que o Flamengo tem uma seleção e desfalcado no momento, até e tudo, mas nós temos que ir lá e tentar jogar contra o Flamengo. Não, vai pegar o outro time que é mais... O Atlético Mineiro foi lá. Nós temos que, de uma maneira ou outra, achar uma maneira de que esse time sobreviva ao jogo, né? E, logicamente, vai ter cansaço, vai ter... Mas eu não gosto de perder na minha vida, em nada que eu faço. Eu quero sempre fazer o meu melhor. E eu acho que talvez consiga transmitir isso para eles, e eles também. Eu acho que demonstram todos os dias que a alegria de estar bem. Eu acho que hoje o Bahia, com a estrutura que oferece, nós precisamos melhorar nossos campos, nós precisamos melhorar mais uma vez. Vou falar, tem 1 semana para tentar melhorar o campo aqui. A bola vem quicando muito, para o nosso estilo de jogo é muito ruim. Então, assim, que todo mundo trabalhe em prol de melhoras para que a gente possa continuar nessa parte da tabela com o Bahia. Ceni. Sim. Boa noite, parabéns pelo triunfo novamente, muito feliz. Faria algo diferente no segundo tempo? Sabemos que o triunfo é importante, no final das contas o que vale é o resultado, né? Mas faria algo diferente no segundo tempo, levando em consideração que foi um pouco apertado? Eu acho que eu fiz o mais ofensivo do que a gente ficou, eu não consigo. Aí eu já posso ter que empilhar atacantes e aí eu passo a ser... Eu poderia pôr o Ratão, por exemplo, poderia talvez ser uma substituição, né? Mas aí eu deixo de ter organização e vira desespero, tá entendendo? Eu tenho limite, né? Eu acho que o Depena ficou um pouquinho para trás do normal, acho que o Depena podia ter infiltrado um pouco mais na área, podia estar mais dentro da área, ele ficou um pouco para trás. E nós não precisávamos mais naquele momento, porque os dois eram suficientes, Canu e Gabriel para construção. Juba afundou, Ademir afundou, Biel veio para dentro, os 2 9s na frente, Everton Ribeiro, e ele deveria ser esse cara um pouco mais dentro, ele ficou um pouquinho para trás, isso dificultou a gente, mas arriscar mais do que isso, não, eu acho que aí se torna é mais folclórico do que uma coisa organizada. Ceni, boa noite, Giovanni Oliveira. Diante de tantos bons jogos e essa sintonia que está tendo a torcida com o time, a torcida já pode se iludir ou ainda é cedo para acreditar no título? Cara, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer alegria para o torcedor momentaneamente. O torcedor tem que sonhar com tudo que ele quiser. É de direito. E ainda mais do baiano, que tem a crença, a fé. Se você me perguntasse isso, que alguém tem condições de competir a longo prazo com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, eu diria para você que é difícil. Quando foi feita a montagem dessa equipe, o objetivo, Grupo City para conosco, acho que eu fui claro numa entrevista com o Fred que nós tivemos lá na Inglaterra, né? Não passar mais pelo que aquilo que nós passamos no ano passado, que é terrível para qualquer um, desgastante, e não quero. Foi o único jogo da minha vida em 30 e poucos anos que eu joguei numa chance de cair. E não quero mais passar por isso. Então, assim, o objetivo é fazer, a curto prazo, fazer com que o Bahia esteja bem no cenário nacional e que tenha um calendário internacional todos os anos. Esse é o maior objetivo do clube. Os investimentos estão aí. Eu falo para vocês, todo mundo fala, os investimentos que o Bahia fez. Escuta,
O Bahia não está entre os 10 times que mais investiu no Brasil. E se você contar a janela do meio do ano agora, olha, o Bahia não sei se estará entre os 12. E se você contar a posição, por exemplo, que um Flamengo terminou ano passado, contado, acrescido do investimento para esse ano, porque você tem que notar isso. Você terminou em 16º, você botou, eu não sei, vocês falam, eu não sei porque o clube não divulga também valores, e nem para mim divulga valores, mas 50 milhões, 55 milhões, 45 milhões, eu não sei. Mas o que o time vem apresentando, eu acho que é muito louvável. E os torcedores, claro que a gente tem uma análise técnica, nós sabemos que enquanto tivermos esse grupo como cheio, sem suspensões, a gente tem, cada vez que a gente perde um atleta, por exemplo, o Depena não estava no jogo contra o Criciúma, certo? Por terceiro cartão. Faltou uma substituição que era o Depena. Então, assim, é muito justo. Se faltar um Everton, ok, entra o Depena no lugar do Everton. Natural, né? Mas qual vai ser a troca para ele? Essa é a pergunta. Então, assim, é um grupo justo que a gente tem que tentar jogar como hoje. Sem cartões, sem suspensões e o mais difícil, sem lesões. Então, assim, muito justo. Mas eu te digo que o Bahia vem jogando um futebol assim que, analisando, 16º lugar ano passado, quase caindo na última rodada, para o que vem apresentando esse ano. Claro que essas contratações de meio campo ajudaram muito, os jogadores que vieram, mas é uma evolução técnica, tática muito grande com relação ao ano passado. Rogério, você já avaliou o jogo, já avaliou também o jogo do São Paulo, as perguntas muito nesse sentido, mas eu queria só que você me desse uma resposta no sentido de que seu time já alcançou, com apenas 12 jogos, uma pontuação maior do que o ano anterior, que o parâmetro de um ano é o outro, não tem jeito. E você já alcançou uma pontuação maior, você hoje é o segundo colocado na tabela, e no ano, seu time com metade dos jogos do ano passado já alcançou 75 gols feitos no ano total. Fala-se tanto que o Rogério não tem centroavante, que o time não tem centroavante, que não tem matador, e já fez 75 gols. Né? E é o melhor ataque ao lado de Flamengo e Botafogo da competição. Até que ponto foi importante você incutir na cabeça dos jogadores a sua forma de ver, não só o seu planejamento, não só o seu jeito de jogar, mas o jeito hoje do Bahia jogar. A gente vive há muito tempo um Bahia que sempre foi aquele Bahia de transição, um Bahia de reagir, um Bahia de muitas vezes fora de casa ficar com as calças na mão, torcendo por Deus abençoar com uma bola e ganhar um jogo. E a gente hoje vê diferente. Um Bahia que joga o jogo, um Bahia que quer o jogo, um Bahia que busca vencer o jogo, seja dentro, seja fora, do jeito do Bahia. Até que ponto... E como foi para você implementar tudo isso em um espaço tão curto, que a gente sabe que isso demanda de muito mais tempo? Sim, mas eu acho que hoje a gente executa melhor do que a gente executava em janeiro, em fevereiro, em março. O tempo, a repetição, o tempo é que vai fazer. Eu acho que primeiro que eles acreditam muito no modelo de jogo. Os atletas acreditam muito no modelo de jogo. E se doam muito. Falo principalmente esses dois caras de lado que voltam. Como é treinado, como é feito a subida de linha, como é feito a volta para a marcação da pressão. Eles acreditam muito, acho que, no trabalho do dia a dia. E os caras têm alma e coração gigantescos. Cara, não é fácil um Everaldo se doar, baixar onde ele baixa. Não é fácil o Tassiano fazer. Não é fácil o Biel incutir na cabeça do Biel, que é um menino talentosíssimo, mas que sem a bola, às vezes, esquece um pouco do que tem que fazer, né? Então, você vê o Ademir, a doação dele de voltar para a lateral esquerda. Para a lateral direita, né? Na ausência do Gilberto. Então, assim, isso é muito da compra ou da venda do modelo de jogo para esse ano. Cada ano se forma um modelo de jogo, eu em cada lugar que eu joguei. Mas em todos os lugares que eu joguei, uma coisa eu posso garantir para você. Nós sempre jogamos para vencer. Em todos. São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Fortaleza. Nós sempre desenvolvemos times com o objetivo de ganhar jogo. E hoje aqui também a gente desenvolve times, logicamente, às vezes encarando de uma maneira ou outra o adversário, mas sempre com o intuito de vencer os jogos. Pronto, professor, encerrado. Boa noite, gente. Pessoal,